Pois é, e o ministro da Segurança, Sérgio Moro, da Justiça, disse que respeita o que o Congresso decidir e que apenas trata-se de uma questão de segurança nacional. Falando sobre um outro ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma entrevista coletiva nos Estados Unidos, em Washington, chegou a dizer que caso houvesse da esquerda uma movimentação atípica, né, provocada aí por declarações do ex-presidente Lula, que citou o exemplo do Chile como forma de protesto, isso poderia também, já foi inclusive aberto aí um processo no Conselho de Ética contra o deputado Eduardo Bolsonaro por causa das declarações do AI-5, né? E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também citou o AI-5, que é o ato institucional número 5 de 68, instituído durante o período da ditadura militar. Mas o ministro, Délio, disse que estão fazendo um alvoroço muito grande em torno das declarações dele, que absolutamente ele não é favorável ao AI-5. Só que isso gera uma repercussão muito grande no ambiente político e das instituições, né? Sem dúvida, Nádia, até porque, né, o governo como um todo ele vem sendo criticado já por outras declarações que parece defender, né, o não respeito à ordem democrática, né? O presidente Jair Bolsonaro já deu declarações nesse sentido, o próprio filho do presidente Eduardo Bolsonaro também já defendeu o AI-5 e desta vez foi agora o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, que disse que a gente pode se preparar, quer dizer, pode acontecer, né, num caso, isso respondendo a uma declaração do ex-presidente Lula, que clamava aí os manifestantes a irem às ruas, né, para protestar aí contra as medidas econômicas do governo. Então, o ministro Paulo Guedes veio com essa resposta que sofreu rapidamente, Nádia, aí uma reação no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, quer dizer, os outros poderes, né, respeitando aquela questão dos pesos e contrapesos, responderam ao ministro Paulo Guedes, dizendo que na democracia não há espaço para instrumentos como o AI-5. Nádia. Délio, para finalizar, como foi ontem a participação do governador Wellington Dias em Brasília em algumas reuniões onde ele buscou recursos, né, inclusive cobrando aí o repasse dos recursos do pré-sal para o Piauí? Pois é, Nádia, o Wellington Dias é um governador muito presente aqui em Brasília ao longo desse ano. Ele participou de muitas discussões, inclusive aqui no Congresso Nacional, acompanhou de perto, por exemplo, os debates em torno da chamada PEC paralela, que inclui estados e municípios na Previdência. E agora ele vem aí defendendo, Nádia, que seja aí acelerada aquela discussão em torno da proposta sobre a securitização da dívida e também cobrando que o repasse dos recursos do pré-sal sejam feitos o mais rápido possível. E ele também falou dessa relação dele com o Congresso Nacional e de algumas vitórias conseguidas aqui em Brasília, Nádia. Vamos ouvir um trecho do que falou o governador do Piauí. Do governador Wellington Dias, Délio, apenas usamos aqui as informações, mas mais tarde a gente coloca no Jornal do Piauí. Délio Rocha, obrigada por sua participação ao vivo de Brasília e até logo mais no Jornal do Piauí a partir do meio-dia. Elivaldo Barbosa, vamos falar do orçamento do Estado. Nádia, porque o relator do orçamento, o deputado Franzé Silva, propôs e já promoveu algumas mudanças no cronograma de tramitação da lei orçamentária anual para 2020. A audiência pública, que estava marcada para o dia 2 de dezembro, foi prorrogada foi mudada a data para o dia 3 de dezembro. Agora, mudanças ocorrem também em relação aos números, principalmente das emendas impositivas parlamentares. A previsão de receita líquida corrente para 2020 é da ordem de 8,4 bilhões de reais. As emendas impositivas representam, Nádia, 0,6% desse total de previsão de receita líquida, perfazendo 50,4 milhões de reais. Cada deputado pode indicar em emendas
aproximadamente 1,7 milhão de reais. Esse valor sofreu um acréscimo em relação ao orçamento deste ano, que é de pouco mais de 1.200.000 reais. Ou seja, essa é a indicação de cada deputado na chamada emenda impositiva. Os parlamentares têm até o dia 5 de dezembro para fazer essas indicações, segundo a comissão que analisa a lei orçamentária anual para 2020 no estado do Piauí. Nádia, a Comissão de Ética do MDB de Teresina se reuniu hoje, meio-dia, para estabelecer um manual de conduta dos seus integrantes. Nos bastidores, o que se comenta é que essa reunião, embora não trate especificamente de nenhum caso de infidelidade partidária, mas tem como norma enquadrar o partido em Teresina em relação ao projeto de candidatura própria e de fidelidade na formação da chapa proporcional. Ou seja, é o MDB de Teresina 100% na oposição à administração municipal. Obrigada, Alivaldo. É isso, Nádia. Ótimo dia. Até amanhã. Melhorou da voz, Melhorei. né? Não disse que melhorava? Rapaz, melhorou mesmo. E veio, Tratamento né? intensivo. Até amanhã, Alivaldo.